Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Eu espero que você possa estar bem, debaixo da graça de Jesus. Eu quero, por meio desse vídeo, trazer uma palavra de encorajamento para você. Você que é líder, você que cuida de pessoas, você que sofre por ver pessoas sofrendo. E talvez você esteja agora bem fragilizado diante de tanto sofrimento que esse mundo e essa época estejam gerando diante de nós e até mesmo a nós. Não é incomum encontrarmos líderes que chegam ao seu verdadeiro esgotamento, esgotamento físico, emocional e espiritual. Líderes são gente e gente cansa-se, gente sofre, gente sente dor, gente precisa às vezes de uma pausa e, acima de tudo, ter o seu espírito renovado pelo Senhor. Talvez você parou de sonhar nesses últimos tempos, parou até mesmo de olhar para os horizontes e pensar como é que eu posso ganhar mais vidas para Jesus e edificar o povo de Deus que Ele colocou aos meus cuidados para liderar. Eu quero trazer para você justamente uma palavra que não é minha, foi de Paulo a Timóteo, quando ele escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé. O capítulo 1, versículo 6 diz assim: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo sabia muito bem que Timóteo era pastor, um jovem pastor, numa cidade muito difícil. A cidade de Éfeso era uma cidade repleta de feiticeiros, era uma cidade repleta de pessoas soberbas, de pessoas idólatras. Era uma cidade que, para sua época, era uma cidade repleta de facilidades, grandes obras arquitetônicas e assim com muitos atrativos. Pastorear numa cidade como esta, de pessoas com todo esse perfil, exigiria de um jovem pastor a graça de Deus atuando sobre ele de modo muito poderoso. Isso sem contar dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos líderes que introduziam-se dentro da igreja para perverter o caminho dos fiéis. É nesse sentido que Paulo ele escreve aqui uma recomendação a Timóteo, que ele vai falar: Timóteo, reavives o dom que há em ti. Em outras traduções, reavive o fogo. A ideia aqui é literalmente essa. É como você pegar ali um fogo que está quase apagando e você tacar ali combustível, e esse combustível vai fazer com que aquela pequena chama torne-se num fogaréu. Mas eu fiquei pensando, o que são elementos para apagar ou diminuir o fogo? Porque muitos líderes, eles começam com aquela chama bem alta. Você já viu pessoas que chegam no começo no ministério, tá ali todo empolgado, tá fazendo, tá levando ali muitas vezes pedradas, tá passando por dificuldades, mas ele tá ali. Mas com o passar do tempo aquela chama começa a diminuir, 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 e agora está quase apagando. Então, o que leva essa chama a apagar? Eu pensei pelo menos alguns elementos, né, olhando principalmente para a dinâmica, né, de como um fogo pode ser apagado. A primeira forma de apagar um fogo, aqui em Minas Gerais, é você jogar água no fogo. Quando você joga água no fogo, é um choque, sabe? Aquele calor com a água acaba ali, pensando numa fogueira, né, de madeiras, acaba sendo um choque muito grande. E aí é justamente esse primeiro exemplo que eu vejo que choques muito grandes na nossa vida. Você tinha um sonho, você tinha um projeto, aí vem alguém com um balde de água fria, joga em você, ou uma situação que vai além das condições que você esperava e aquilo começa a diminuir a tua chama. Isso acaba fazendo com que a nossa chama venha a diminuir. A segunda maneira de apagar um fogo é você abafar, tirar o oxigênio. Então você tem ali uma fogueira, você de uma maneira ali abafa aquela fogueira, tira o oxigênio. Ao tirar o oxigênio, aquela fogueira naturalmente vai
apagar. A falta de oxigênio nos líderes acabam tirando dele a vitalidade para sonhar. A falta de oxigênio é justamente quando você não tem mais motivações. Você se cansou, você trabalhou demais, você se doou demais, você não viu resultados, você esperava, de repente, resultados grandiosos naquela área que você está vivendo no seu ministério, mais pessoas engajadas, mais pessoas envolvidas, que o seu ministério expandir-se para outras regiões, e você não vê nada disso, você se cansou, você desanimou, ou seja, falta oxigênio para você continuar a caminhada. A terceira forma de apagar uma fogueira é você espalhar o fogo. Recordo-me uma vez que eu tive que apagar uma fogueira lá no quintal, né? E eu não queria pegar água, não ia abafar. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a espalhar ali, né? A fogueira era pequena, né? Espalhar ali um pouco, né? No quintal, né? Tinha bastante terra. E naturalmente aquela fogueira, depois de espalhada, né? As brasas, elas apagaram em questões de minutos. O que isso me ensina? Me ensina que muitas vezes, quando nós começamos a nos dispersar, não estamos unidos, a nossa chama começa a diminuir. Talvez Timóteo poderia estar sozinho, poderia ser o único a estar lutando contra os falsos profetas, a introdução de falsas doutrinas, e aí o que acaba acontecendo? Ele foi sendo isolado, e aí o que acaba naturalmente ocorrendo? A chama diminuindo. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode ter sonhos, né? Falar, olha, meu ministério vai ajudar, vai abençoar, mas não há outros ministérios aí trabalhando com uma sinergia com você, outros líderes motivando você e dando a você o suporte necessário. Naturalmente, a sua chama começa a diminuir e assim você acaba ficando fraco. Paulo, nesse cenário, ele vai dizer para Timóteo aqui, eu quero destacar duas lições importantes. A primeira é que, quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz para ele bem claro, por essa razão eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Como é que Timóteo poderia reavivar esse dom que há nele? Veja, Paulo ele não está dizendo para Timóteo algo do tipo, Timóteo, peça para a igreja reavivar o dom em você. Paulo ele atribui a Timóteo essa responsabilidade. Timóteo, é teu dever reavivar o dom que há em ti. Não espere da igreja, não espere do teu ministério, não espere das pessoas algo que somente Deus pode te dar. Sabe, meus irmãos, por muito tempo eu me frustrei porque eu esperava de pessoas, esperava de instituições, algumas ações que somente Deus poderia dar para mim. E não foram poucas as vezes que minha chama começou a diminuir. Até o dia em que Deus falou ao meu coração, e por isso eu faço questão de compartilhar com você justamente o que Deus falou comigo. Reavives. Não espere do pastor Fernando ou de qualquer um da equipe pastoral, de qualquer pastor ou de qualquer homem, aquilo que somente o pastor divino pode dar a você. Mas espera aí, nós vamos falar daqui a alguns instantes do segundo elemento, tá? Então calma, antes de você tirar algumas conclusões. Mas é importante você olhar para a sua vida e ver o que de fato está tirando os teus sonhos. De repente você colocou uma expectativa numa instituição, colocou expectativa em homens, nas pessoas, numa liderança, e você ficou magoado e a sua chama diminuiu. Não espere dos homens aquilo que somente Deus pode te dar. E agora nós vamos para o segundo elemento. O segundo elemento é o quê? Embora seja a responsabilidade de Timóteo, olha, reavivar o dom, nós encontramos aqui Deus usando a vida do apóstolo Paulo para motivá-lo a essa ação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa minha responsabilidade, Deus está usando a vida de uma outra pessoa para que eu seja despertado para aquela chama voltar a se tornar um verdadeiro fogaréu. Então, aprendemos aqui que Deus também quer usar vidas de outras pessoas. De repente a sua chama ela não está pequena, a sua chama está grande. Aproxime-se de alguém que está com a chama quase apagando. Diga para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é querida.
Diga para ela o quanto Jesus a ama e o quanto é importante ela buscar em oração, em jejum, em quebrantamento, em confissão de pecados, a necessidade do Pai reavivá-la, suplicar a Deus por isso. Nós temos que orar, meus irmãos, para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, venha reavivar a nossa chama, o nosso ardor pelas vidas que perecem, o nosso ardor por aqueles irmãos que estão abatidos e fracos na fé. Deus quer te usar. Deus vai usar a tua vida como usou a vida de Paulo para edificar a vida de Timóteo. Irmãos, nós não chegamos no céu. Esse mundo é uma fábrica para destruir sonhos e matar líderes. Mas o nosso Deus, Ele reaviva os servos dele. No próximo vídeo da semana que vem eu quero falar com você sobre 4 dicas sobre como reavivar os sonhos no nosso coração, ou reavivar essa chama. Mas por hoje eu queria deixar para você essa palavra. Permita que Deus reaviva a chama do teu coração, do teu chamado, do teu brilho. Não permita que as lutas apaguem a chama de Deus no seu coração. E com essa certeza eu quero orar agora com você. Como é que está o teu coração? Está desanimado? Não fica não. As lutas que abateram, não deixe elas dominarem o teu coração. Tem algum pecado que você precisa confessar, dizendo: Pai, olha, isso não está correto na minha vida, eu confesso. Líderes pecam, líderes erram, e líderes precisam da graça de Jesus. Eu preciso. E eu sempre tenho que pedir graça para Deus. E eu quero pedir para mim e para você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te suplicar que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, aviva, meu Pai, o dom, a chama divinal em nosso coração. Ministre cura nesse momento para corações feridos. Dê graça, meu Pai, aos abatidos. Dê ânimo, dê coragem, que líderes, ó Pai, que estão fracos possam nesse exato momento sentir um toque diferenciado do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, eu rogo essa graça a Ti, porque Tu habita em nós. E por meio da Tua graça, Senhor Jesus, nós cremos que essa chama que está quase apagando receberá o combustível do Espírito Santo para incendiar não apenas a nossa vida, a nossa casa, o nosso bairro, mas esse mundo com a glória de Cristo Jesus, a luz do mundo. Em nome de Cristo Jesus eu oro pedindo essa graça. Amém. Deus te abençoe e nunca se esqueça, Deus ama você. Fica com Deus. Tchau.